E agora, para encerrar, vamos falar da plasticidade sináptica, que é a habilidade que o sistema nervoso tem de mudar a atividade das sinapses. Então, só para lembrar, né, os tipos de receptores, de maneira bem geral, os receptores de neurotransmissores, eles podem ser do tipo chamado ionotrópico, tá? Isso acontece quando o próprio receptor é o canal iônico, né? Por exemplo, da acetilcolina lá na placa motora, é esse caso. Então, quando a acetilcolina, né, ou quando o neurotransmissor se liga ao receptor, ele mesmo é um canal. Aí ele vai se ligar em resposta a essa ligação. Quando a gente pensa em acetilcolina, né, o influxo que a gente tem é de sódio, e isso então gera um PEPS, tá? Gera uma despolarização nessa célula pós-sináptica. Mas esse canal iônico pode muito bem ser de cloreto, por exemplo, ou de potássio. Se for de cloreto, vai causar o influxo de cloreto. Se for de potássio, vai causar o efluxo de potássio. Tanto uma coisa como a outra geraria um PIPS, né? Geraria uma hiperpolarização nessa célula pós-sináptica. Esse aqui não é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo é a existência então de um receptor que já é um canal iônico, e isso então é chamado de receptor ionotrópico. Um receptor pode também ser do tipo metabotrópico, que é quando ele não é um canal iônico, né? Ele pode ser, por exemplo, associado à proteína G. Tá? O fato é que no receptor metabotrópico, ele não é um canal iônico, né? Então ele vai ativar uma via de sinalização intracelular. Tá? Essa via, ela muito frequentemente, né, ela acaba levando à abertura de um canal iônico. Né? E aí, dependendo do canal iônico, pode gerar um PEPS ou um PIPS. Tá? Depende, né, de qual via que a gente está falando. Tá? Mas o fato aqui, então, é que o receptor metabotrópico, ele gera uma via de sinalização celular que vai fazer, né, um abalo elétrico ou outro, ok, mas que além disso, ele vai modificar proteínas existentes ou regular a formação de novas proteínas, tá? Então, existe uma alteração metabólica como parte das ações desse neurotransmissor. E aí você vai ter, então, respostas celulares mais complexas e de mais longo prazo do que simplesmente abalo elétrico. Tá? Então, o receptor pode ser ionotrópico ou metabotrópico. Se eu fazer a pergunta para você, né, de qual deles é mais plástico, ou seja, qual deles é mais apto de mudanças na resposta, é o metabotrópico. Né? Ele tem muito mais etapas de possibilidades de você alterar a ação desse neurotransmissor. Muito bem. Isso já há muito tempo é sabido, né? O que mais recentemente tem sido falado são os processos de potenciação e depressão que são gerados em uma sinapse, né? Então, o que é isso? É uma alteração de longa duração, tá, na sinapse. Então, vamos entender como é que isso aqui acontece melhor. Mas assim quando você tem, né, esse processo, porque uma coisa é ativar uma via de receptor metabotrópico e ter ali uma ação mais longa, né, ou seja, que pode durar horas. Outra coisa é fazer uma modificação praticamente permanente na célula, de potencializar essa sinapse para sempre, ou ainda de deprimir essa sinapse para sempre. Tá? Então, essas mudanças permanentes que acontecem na sinapse têm sido muito estudadas como as bases moleculares do aprendizado, da memória e mesmo de doenças como a depressão, né, e outras doenças psiquiátricas. Então, o mais clássico quando se fala disso é no caso do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Tá, então, estamos aqui olhando uma sinapse glutamaérgica, né? Então, estamos falando do neurotransmissor glutamato. Aí, muito bem. Quando ele é liberado na fenda sináptica, ele vai encontrar dois tipos de receptores na célula pós-sináptica. Um chamado de AMPA e o outro é o NMDA. Tá bom? Tá aqui embaixo o que significa a sigla de cada um deles. Tá? Vamos só chamar realmente de AMPA e NMDA. Os dois são receptores canais. Muito bem.
O que que acontece, né? Acontece que quando o glutamato se liga no seu sítio de ligação, nesses receptores, esses canais se abrem, tá? Só que o NMDA, ele não basta abrir para ficar permeável ao íon, né? Que a gente já vai ver que é o íon que passa por ele. Porque ele tem magnésio lá no meio dele que acaba repelindo carga positiva de passar. Tá? Então, não basta a presença de glutamato para que ele seja permeável, né? Quando ele é permeável, né? Quando ele se abre, quem vai passar é o cálcio, tá? Mas não é tão fácil assim ele abrir, porque mesmo quando ele abre, magnésio fica lá dentro tampando o caminho, né? Repelindo cargas positivas. Muito bem. O AMPA não. O AMPA, o glutamato se liga, ele abre, sódio entra. Muito bem. Se você tem, vamos pensar, né? Então você está estudando um conteúdo, aí você vai ter aqui, né, uma primeira sinapse acontecendo referente a esse estudo. Né? Aí você vai, né, libera aqui um pouco do glutamato, faz aqui a despolarização, né, gera potencial de ação, muito bem. Aí depois no dia seguinte você vai, estuda mais e não só assiste vídeo, mas também lê o livro, estuda, discute, faz exercício. Você vai estar intensificando essa sinapse, tá? Porque quanto mais estímulos você joga no sistema, mais potencial de ação vai chegar aqui e você vai estar intensificando essa sinapse. Por você aumentar a magnitude da despolarização nesse neurônio pós-sináptico, essa despolarização, olha o que ela faz com o magnésio, ela repele ele. Tá? Então, se essa sinapse é mais intensa, gerando um maior influxo de sódio, você repele o magnésio do canal NMDA. E aí, ao invés, né, de você ter somente influxo de sódio, você vai também ter de cálcio. Tá? Então, e ele é bom porque a carga positiva, não, né, não por isso, né, o sódio já estava cumprindo esse papel, mas o cálcio, ele é um importante sinalizador intracelular. Tá? E ele vai causar modificações permanentes nessa célula, tornando essa célula mais sensível ao glutamato. Tá? Então ele vai, por exemplo, aumentar a quantidade de receptores AMPA. Então ele deixa essa célula mais sensível, mais responsiva ao glutamato. Né? Então, numa próxima vez que você for estudar esse assunto, por que, que o conteúdo ele tá mais claro? Porque eu aprendi. Tá, mas o que é eu aprendi? Né? Dá um zoom lá no neurônio. O que significa isso, eu aprendi? Na verdade, você tá fazendo, né? Começou a pensar no conteúdo, gerou potencial de ação, né? Começar a pensar já diz respeito a excitar neurônios. Gerou potencial de ação. O glutamato foi exocitado e secretado para a fenda, ele vai ter uma ação muito mais potente. Tá? Então você aumenta essa sinapse, né? Você aumenta a força com que ela ocorre, e isso de maneira permanente. Tá? Uma coisa também que já se sabe hoje em dia, que também está nessa imagem, é que você tem liberação de substâncias que vão atuar lá no neurônio pré-sináptico, também favorecendo para aumentar essa sinapse. Né? Então a gente está aqui no caso falando de potenciação, tá? Estamos falando especificamente do processo de potenciação. Então com isso você reforça a sinapse que um dia foi fraca, após o aprendizado ela fica reforçada. Tá? É a mesma coisa na formação de memória, né? Aprendizado é memória de longo prazo. Então, você aprende uma coisa hoje, aí depois você, né, não ouve mais falar a respeito, porque vem as férias, etc. Aí depois, quando você vai voltar a ter contato com esse conteúdo, quase tudo vem à tona. Né? Por quê? Graças a esses processos de potenciação. É igual música. Se alguém canta somente a sonoridade, né? Se a pessoa só faz ali um pouco do um pouquinho ali da música, né? Talvez ela só da melodia da música, né? Cante a melodia, você automaticamente já tem essa música vindo na sua memória, tá? Porque você aprendeu aquela música. Ou ainda se alguém fala uma frase, pá, para, pá, e você automaticamente, pá, porque é uma coisa que tá aprendida. Tá? Isso graças a essas potenciações que acontecem. Então, depois de um tempo, né? Depois que você reforça
os circuitos entre esses neurônios. Depois basta você expor essa rede neuronal, né? Mesmo que ela fique dormente, porque você não está mais tendo contato com aquela música antiga, mas depois basta você ter acesso a um pedacinho dela, que o circuito já automaticamente é todo ativado, tá? Porque essas sinapses foram modificadas permanentemente, tá? Por isso que eu sempre falo pro aluno, não tenha preguiça de aprender, né? Porque assim você vai modificar suas sinapses de forma permanente, né? Então, estudar fica mais inteligente, fica, e não só para aquele assunto, para aquele conteúdo, mas ele te deixa de melhor raciocínio para todo o resto. Tá? E estudar não é só assistir vídeo. Assistir vídeo, inclusive, é uma coisa muito pacífica e que o jovem de hoje ele acaba, né, se limitando a isso. Né? Não, leia livros, discuta, faça exercício, estimule o máximo que você pode esses circuitos.